E antes de começar a revisão, para quem está chegando no meu canal agora, eu vou avisando que alguns nomes tendem a ser pronunciados de forma mais abrasileirada. Coisas como Mitsuki, Orochimaru, Uchiha, Chakra vão ser pronunciados de forma mais abrasileirada e sem a fonética japonesa, por uma questão de costume e comodidade. Eu sei que muitos de vocês não se importam com isso, até porque o que mais tem por aí é youtuber falando Suzano, Sazori e etc. Também por uma questão de comodidade, mas para aqueles que talvez se incomodem com pronúncia, eu deixo avisado desde já. E de cara, no começo do capítulo, nós já temos uma referência com a lua quando o Mitsuki acorda. Nós vemos a lua crescente sobrepondo os olhos dele. Ele acorda desnorteado, sem saber quem é ou o que está acontecendo. Logo após, nós temos um certo clima de mistério com Orochimaru conversando com alguém encapuzado, falando sobre que aquela era a sexta vez e esperava que as coisas fossem melhores da próxima vez. Um diálogo enigmático que será esclarecido lá pelo final do capítulo. Bom, o Suigetsu testa as habilidades dele e eles vão a uma sala onde é explicado o que está acontecendo, que o Orochimaru é o progenitor do Mitsuki, inclusive nós temos aquela piadinha básica com a sexualidade do Orochimaru, quando o Mitsuki pergunta se o Orochimaru seria a mãe ou o pai dele. Enfim, pelo jeito o Mitsuki teve suas memórias apagadas por um homem chamado Log, e a missão deles é recuperar as memórias e uma certa informação que ele roubou do Orochimaru. Então eles vão até o esconderijo do inimigo, chegando lá o Mitsuki relembra de algumas habilidades, desfaz a barreira e o Log aparece. Temos uma rápida luta entre ele e o Orochimaru, onde o Orochimaru acaba vencendo. A partir daí é que vem o grande boom do capítulo. O Log tá lá, paralisado, tentando pressionar o Mitsuki, dizendo que ele tem que tomar cuidado com o Orochimaru, que o Orochimaru está mentindo e tal, dando a entender que ele já tinha alguma relação com o Orochimaru antes, que ele já foi algum subordinado ou algo do tipo. Aí o Mitsuki tira a máscara dele e temos a grande revelação de que o Log foi o Mitsuki anterior, criado antes desse Mitsuki. Ele explica que eles são, na verdade, humanos sintéticos, criados a partir do cultivo de células de um embrião, explica qual o significado do nome deles, basicamente seria a cobra em um receptáculo vazio, e nós temos o que eu considero uma discussão moral muito interessante. O Log considera que organismos criados artificialmente não são humanos, são uma criação do ego humano, uma projeção do narcisismo e ganância do Orochimaru. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção nesses diálogos. O Log fala que eles são uma imitação dos deuses, que distorce as próprias leis da natureza. Eu posso ter interpretado essa frase de forma errada. Ele pode estar falando no sentido de que os humanos estão tentando imitar os deuses, nesse caso o Orochimaru, mas isso me soou mais como se eles fossem as imitações dos deuses. E quem são os deuses no mundo de Naruto? Sim, os Otsutskis. Bom, e resumindo, o Log considera a sua existência uma abominação e quer destruir o tal embrião que deu origem a eles. No caso, ele roubou do Orochimaru, mas precisava da chave. Mas o Orochimaru chega ali falando sobre o lado dele, da história, dizendo que independente da forma como eles tenham sido originados, eles não são diferentes de outras pessoas, que eles eram seus filhos e eles o amavam do fundo do seu coração. Ah, até parece, né? Até parece. Ele ama, entre aspas, porque eles são suas criações perfeitas e excedem o seu próprio poder, obviamente. Ele vem com seu papinho de coitado. Oh, será que é tão errado um ninja como eu ter seus próprios filhos? Eu não estou tentando imitar os deuses. Eu apenas estou seguindo a minha própria vontade. Aí fica um tentando puxar o Mitsuki para o seu lado, dando seus argumentos e tal, até que o Mitsuki se enfurece e decide tomar seu próprio caminho, independente dos dois, ativando um modo Sennin muito particular e com olhos muito particulares. Eu vou falar desse assunto no final do vídeo, aguardem.
Esse modo Sennin dele tem cara de ser uma espécie de selo amaldiçoado aperfeiçoado, que pelo que nós vimos é uma espécie de modo Sennin natural, né? Pelo que nós sabemos, mas é uma espécie de modo Sennin natural sem controle. Talvez o modo Sennin de Ryushido completo, né? Já que é ligado às cobras? Bom, eu não sei. Eu só sei que certamente, pela aparência, isso é fruto de algum experimento do Orochimaru. Talvez, digamos assim, um selo amaldiçoado nível 3, entre aspas, que dá ao cara a habilidade de um modo Sennin completo, e não de um modo Sennin incompleto como é o selo amaldiçoado normal. Mas será que ele também tem limitações de tempo? Será que o Mitsuki consegue usá-lo realmente tão bem assim? Eu espero que ele tenha algumas fraquezas inicialmente, que não seja algo que o Mitsuki pode ficar usando à torto e à direito logo do começo, né? Que ele tenha algum risco, alguma coisa inicial. Depois ele começa a dominar e controlar melhor. Só não vão achando que o Mitsuki tá super overpower. Ai meu Deus, o Mitsuki tá muito forte. Cara, ele é uma criação do Orochimaru. Ele foi feito para superá-lo. Ele tem um poder oculto que excede o dele. Eu não acho que no começo ele vai estar super poderoso. Ele vai estar mais poderoso do que a geração dele, obviamente. E talvez tenha uma luta entre ele e o Boruto, onde o Boruto leva um pau do caralho. O que daria motivos para o Boruto querer ficar mais forte, até mesmo aprendendo o modo Sennin de Myoboku-san. Quem sabe até aperfeiçoando ele e ficando numa forma semelhante ao que o Mitsuki está aí. Uma fusão entre modo Sennin e modo Chakra. Após isso, o Mitsuki pega a chave e o pergaminho e vai embora enfurecido. Aí nós temos um plot twist sensacional. Tudo isso, toda essa situação, foi apenas a armação do Orochimaru e do Log para que o Mitsuki pudesse escolher seu próprio caminho se baseando em sua vontade. E ao que parece, eles já estavam tentando repetir aquilo umas 5 vezes e falhado até agora, sempre tendo que apagar as memórias do Mitsuki com medicamentos. Eles possuem algum tipo de plano envolvendo o Mitsuki, falando que ele pode se tornar a luz na escuridão, uma lua que iluminará a noite, mas para isso ele precisa do Sol, que nesse caso é representado pelo Boruto, que estará ao lado dele, sempre iluminando o seu caminho. E o capítulo acaba com o Mitsuki olhando a lua cheia dizendo: "O meu verdadeiro nome é Mitsuki." Ou Mitsuki para os frescos, né? E eu já vou dizendo logo de cara que eu não sei nem por onde eu começo, pois esse capítulo deixou uma gama enorme de possibilidades. E logo de cara, toda essa situação que nós vimos sendo construída nesse capítulo é uma referência claríssima ao que o Sasuke passou. Ele foi manipulado pelo Orochimaru, ele foi manipulado pelo Obito, tomando um caminho baseado na escolha de terceiros. Exatamente o que eles estavam tentando fazer com o Mitsuki e todo esse teatrinho. No fim, o Sasuke tomou sua própria decisão e se tornou o novo vento, entre aspas, que moveria o moinho. Exatamente o que o Mitsuki fez, se tornando a luz que iluminará a escuridão. Outra coisa curiosa é o que o Log fala sobre o receptáculo lascado, que não pode se colocar nada dentro. Isso me lembrou muito o que o Itachi fala sobre o Sasuke ser uma tela em branco que qualquer um poderia pintar, ou seja, referindo-se ao fato de que qualquer pessoa poderia manipulá-lo. Com o Mitsuki é o contrário, ele é um receptáculo quebrado, ninguém pode colocar ideias nele, ninguém pode manipulá-lo, ele segue o seu próprio caminho e sua própria escolha. Agora o X da questão aqui é o seguinte: qual é o objetivo do Orochimaru com o Mitsuki? Nós sabemos que o objetivo principal dele, o sonho dele, é a compreensão total sobre a verdade do mundo. Ele acreditava que ele poderia alcançar esse conhecimento através do domínio de todos os ninjutsus, e para isso ele precisava ser imortal, e o Sharingan também facilitaria o processo. Vendo o Kabuto, ele percebeu que usando este método, ele estaria destinado a falhar. E por isso ele começou a acreditar no novo vento
que é o Sasuke, que talvez traria as respostas que ele tanto desejava. Eu vejo da seguinte forma: se Orochimaru não pode achar as respostas e não pode ser o vento que irá mover o moinho ou a luz que irá iluminar a escuridão, ele irá criar a pessoa que pode fazer isso, nesse caso o Mitsuki. Ele sempre estará observando o Mitsuki como um espectador. Ele é o sucessor de sua vontade. O Log certamente é um Mitsuki que não conseguiu tomar o seu próprio rumo. Ele não tem condição de ser a nova luz que irá iluminar a escuridão. Aquele que trará as respostas que Orochimaru tanto deseja. Eu acho que eu já devo ter falado sobre isso em outro vídeo, mas o one shot do Mitsuki não iria nos responder todas as perguntas sobre as origens dele. Muita coisa ficaria em aberto, ficaria nas entrelinhas para ser devidamente desenvolvido no novo mangá. Nós sabemos que o Mitsuki é um humano sintético, criado pelo Orochimaru, certamente baseado em seu próprio DNA, mas além disso, existe algo a mais? Será que não existem outros DNAs nessa mistura? Olha, eu não vou dizer que ele tem algo a ver com Toneri com 100% de certeza, mas convenhamos, todas as referências com a lua, esse modo Sennin que lembra muito o modo Chakra Tenseigan do Toneri, e esses olhos que lembram muito, mas muito, um Byakugan, não me deixam mentir. Inclusive, esse design de pupila com um círculo tendo pequenas aberturas é um design exclusivo do Byakugan. Não existe outro olho desenhado desta forma nesse mangá. Vocês mesmos podem tirar a prova comparando esse olho com todos os Byakugans ativados até hoje. Ah, mas ele não tem as veias características do Byakugan ativado. Mas quem disse que esses risquinhos pretos abaixo dos olhos dele não são o equivalente disso no modo Sennin? O Momoshiki também não tinha veias quando estava no modo que se assemelha ao selo amaldiçoado que nós vimos no filme. Vamos lembrar que o Kishi queria colocar o Toneri no filme do Boruto e só não colocou por uma questão de tempo. Para o Toneri ser introduzido, o filme precisaria durar mais do que foi programado. Ele não terá essa limitação no novo mangá. Ele poderá introduzir o Toneri quando e como ele quiser. E se o Toneri estaria no filme, é porque ele seria um personagem importante, tendo a ver com toda a invasão dos Otsutskis. Além disso, o The Last deixou várias incógnitas sobre os Otsutskis da Lua sem resposta. O que teria acontecido com o clã secundário? Eles destruíram o clã principal, beleza, mas e depois? Por que o Toneri é o último Otsutsuki da Lua? Seria interessante o The Last sendo recontado no novo mangá, assim como vai acontecer com o Boruto. E talvez com mais detalhes e tudo mais. Eu vou deixar bem claro que isso tudo é uma suposição. Pode ser que tudo isso não tenha absolutamente nada a ver com Toneri ou com os Otsutskis. Talvez ele nunca mais apareça na história, talvez não exista outra passagem para a Lua e ele continue lá com a sua penitência. Além disso, o Log aparenta ser muito velho para ter algo a ver com o Toneri, para ter sido criado a partir do DNA dele. A menos, é claro, que ele foi criado tendo a aparência de uma criança de 12 anos e nos últimos 15 anos ele cresceu. Além disso, como é que o Orochimaru teria conseguido o DNA do Toneri para início de conversa? Eu tenho teoria sobre isso, claro, mas é apenas teoria. Até eu acho difícil imaginar uma forma do Orochimaru conseguir esse DNA. Enfim, meus amigos, e para terminar a revisão, eu deixo uma pergunta para vocês. Qual será o interesse do Orochimaru no Boruto? É simplesmente um meio para que o Mitsuki se torne a luz que ele tanto deseja? Ou tem algo envolvendo a linhagem do Boruto? Vamos lembrar que o Boruto é o ser mais próximo da Kaguya.
Ele tem a linhagem do Hagoromo, a linhagem do Hamura e ao que parece ele tem algum resquício, alguma essência das bijus nele. Ele tem as mesmas marcas que o Naruto tem. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu fico me perguntando se o cabelo dele em forma de uma fruta tem alguma pista, algum indicativo de que ele é digamos assim, o fruto de chakra em forma humana, entre aspas. Seria bem interessante. O fruto, a serpente, isso não lembra alguma coisa? Será que a linhagem do Orochimaru tem alguma ligação com os Otsutskis? Talvez eles fossem os guardiões do fruto ou os legítimos usuários de Senjutsu, que foram enganados pelos Otsutskis e acabaram entregando o fruto para eles? Será que o Hakuja Senin tem algo a ver com isso? Talvez a origem das habilidades do Orochimaru e sua aparência reptiliana que ele possui desde criança? Bom, meus amigos, eu fico por aqui porque se eu continuar a revisão, eu vou ficar falando por mais 30 minutos. Então fiquemos aí no aguardo do dia 5 de maio, quando teremos aí o novo mangá do Boruto e quem sabe muitas dessas incógnitas serão respondidas nesta nova série de mangá.